Boa noite a todos. Meu nome é Rafaela Orlandini, eu sou diretora da Federação Hípica de Brasília, dando sequência às nossas conversas semanais. Hoje a gente vai estar com uma convidada também especial, que é a Sandra Smith. Ela que é diretora de adestramento da Confederação Hípica na Confederação Brasileira. Ela já está aí, eu já vou até chamar com ela fazer as apresentações. Né? Vamos aguardar ela entrar um pouquinho. Olá, Sandra. Boa noite, Rafaela, tudo bem? Tudo ótimo. Eu estava começando aqui as apresentações, né? Acredito que muita gente te conhece, mas pode ser que tenham pessoas de outras modalidades assistindo a gente, né? Então, a Sandra, ela é diretora da Confederação Brasileira de Hipismo, na área de adestramento, mas antes disso, ela também é cavaleira inclusive de muito destaque, né? Ela começou cedo no salto, depois ela começou a ter aulas com o nosso mestre Orlando Facada, onde viu o potencial e aí ela migrou então para o adestramento, né? Teve um aprimoramento também na Argentina, depois retornou ao Brasil e a partir dali foi uma carreira de grandes sucessos, né? Participações no Pan-Americano, participação nas Olimpíadas, né? Com resultados expressivos, assim como também alguns dos seus alunos, né? Você também foi treinadora. E hoje, né, depois desse tempo, foi se envolvendo cada vez mais com o adestramento e, para nossa felicidade, está conduzindo com excelência, né, nesses mandatos aí a confederação e uma grande incentivadora do adestramento hoje no Brasil. Esqueci alguma coisa? Acho que Eu competi na Olimpíada, eu competi em Sul-Americano e Pan-Americano. Pan-Americano. Depois fui como chefe de equipe, né, em mundiais e espero poder ir agora para Tóquio, né, se Deus quiser, se Tóquio sair do papel, né? Sim. Bom, o nosso tema, né, de hoje, a gente quer abordar um pouquinho do regulamento, que está fresquíssimo, né, acabou de sair. Ontem foi publicado no site da Confederação, a versão ainda com as marcações, né? Em breve vai ser a versão definitiva, né, sem as marcações, mas já dá para ter uma ideia de quais são os pontos que vão ser trabalhados, né, quais foram as mudanças mais significativas, né, visando sempre o aprimoramento, né, cada vez mais a melhora do adestramento e estar mais alinhado com o que a FEI também determina, né, e fazendo esse trabalho bem bacana. Mas antes... A gente sempre procura seguir tudo que a FEI, né? Nada que a gente coloca num regulamento é uma coisa inventada. Tipo, a Sandra foi dormir no dia seguinte ela resolveu que vai ser assim, né? Nem eu, como diretora de adestramento, nem nenhum outro diretor faz dessa maneira. A gente sempre procura seguir um parâmetro da FEI, né? E tentando adequar para a nossa realidade, abrindo algumas coisas. Então, eu acho que nos últimos anos a gente pode reparar no regulamento de adestramento que teve várias aberturas, inclusive quanto a... Depois a gente pode até comentar, acho que a gente vai comentar um pouquinho disso, uniforme, coisa e tal. E isso também não é invenção, não é tipo copiando um pouco onde a FEI procura ajudar, né, países em desenvolvimento. Então, a gente vai se baseando nessas coisas já existentes e conseguindo utilizar no nosso país para divulgar mais a nossa modalidade e fomentar mais. Ok. Antes da gente começar no regulamento, acho que várias pessoas devem ter dúvidas aí, né, relativos ao Covid. Então, esse primeiro semestre, a gente já teve vários cancelamentos, quer dizer, o ano mal começou e deu aquela parada. O que a gente pode estar esperando? Eu sei que ainda é um pouco de especulação, que vai depender muito do andar das coisas, mas para o segundo semestre, o que deve ser mantido? Quais são as metas da confederação? Então, Rafaela, a nossa ideia até, como você sabe, né, a gente fez uma reunião essa semana virtual com os diretores de todos os estados, acho que foi na quarta-feira, se não me engano. Na quinta-feira fizemos uma reunião também virtual da CBH, com o presidente da CBH, o Ronaldo, com todos os juízes e oficiais do adestramento, os stewards, né, para a gente também conversar, estar um pouquinho alinhado. E hoje fizemos uma reunião
com os atletas que estão na long list, que estavam se preparando para Tóquio. E a ideia é, provavelmente, na semana que vem, a gente abrir uma outra reunião geral para os atletas de nível nacional, né? Para a gente conversar e, enfim, saber um pouquinho como é que está. Em princípio, como você sabe, a gente não tem muito o que prever com Covid, a gente pode especular, não é? Mas realmente a gente está priorizando a segurança, né? E então a gente está com algumas ações. Em primeiro lugar, a gente quer deixar o calendário a partir de agosto, sendo otimistas. A ideia é, a partir de agosto, se tudo der certo, se as coisas estiverem sob controle, né? A gente começar com o Desafio Brasil. Por que o Desafio Brasil? Porque ele é feito em cada estado, mas quem viaja é o juiz. Então, é uma coisa assim, não tem tanta aglomeração. Então, assim, a nossa ideia é agosto ou setembro começar com esses desafios do Brasil nos diversos estados, né? Que depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre essa prova. Desculpa, sobre a prova também. E, por enquanto, o que a gente está mantendo é novembro o CDI e o CAN, na primeira semana de novembro, se não me engano, é 6 e 7, né? A gente ainda precisa confirmar depois. A Hípica Paulista, por enquanto, está ok, mas precisa confirmar se está tudo certo com o patrocinador. Você sabe que tudo isso vai mudando, né, conforme o cenário vai mudando. Mas, em princípio, de prova grande, a gente quer manter novembro, a primeira semana, esse CDI com esse CAN, né, que é um concurso de adestramento nacional, e a terceira semana, o Campeonato Brasileiro de Adestramento. E, nesse meio tempo, agosto, setembro, outubro, fazer essas provas de Desafio Brasil, porque assim ninguém precisa viajar, o juiz viaja e os estados têm a oportunidade de ser comparados entre si, mas sem ter nem o gasto, né, nem o perigo e enfim, o aborrecimento todo do deslocamento. Conversamos bastante, eu também acho que todas as federações estaduais têm o seu calendário. E se todo mundo quiser, né, manter o que estava previsto, o número de etapas, tudo, nós não vamos caber todos em 6 meses, né? 2 meses não entram dentro de 6. Então, a ideia da CBH mesmo é tentar manter isso e poder deixar também as datas um pouco livres para cada estado poder continuar com a sua rotina, né? Certo. Ok. Bom, nesse período, né, acho que é um período que alguns estão montando, outros estão em casa, realmente, para as pessoas de risco, e acho que está sendo um momento de bastante compartilhamento de conhecimento, né? Então, eu vi que vários sites, o próprio da FEI disponibilizou algumas coisas, a gente está com uma série de lives, né, de vários em todas elas, especialmente dos cavaleiros de salto, dos grandes cavaleiros, né, de nível mais representativo, é uma crescente e uma constante valorização do adestramento, ou como alguns preferem chamar, trabalho de plano, que eu acredito que seja a mesma coisa, a gente está falando da mesma coisa no final das contas, né? E, no entanto, eu vejo ainda muito acanhado a questão do adestramento nas próprias escolinhas, né? Eu acho que tem poucas escolas que proporcionam aulas específicas de adestramento, ou mesmo dentro da própria rotina, e mesmo provas. A que você atribui, por exemplo, essa dificuldade, né? Se é um dos pontos que se diz que é realmente o grande diferencial para que a gente tenha grandes cavaleiros e grandes conjuntos nas provas mais fortes, né, que é uma constante isso, por que tem tanta resistência? Né? E eu vi que a Confederação colocou várias formas de incentivar, inclusive, a participação das escolinhas. Então, Rafaela, eu acho assim, adestramento clássico, trabalho de plano, é a mesma coisa. A única coisa é que, eventualmente, imagina um cavalo que você foca para soltar prova grande e prova, certo? E um cavalo que você solta porque você quer brincar ou quer fazer de uma forma mais amadora. É a mesma coisa. O trabalho de plano e o adestramento, no adestramento, se você está focado em prova alta, vai ser uma coisa. O trabalho de plano que é a mesma coisa, mas é que você não vai ter tanta atenção se o cavalo está assim ou assado, mas
o cavalo aprender essas ajudas é que é o importante. Então, se você for para a Europa, todos os cavaleiros vão fazer uma série média 2, uma série São Jorge, entendeu? Os cavalos também. Numa prova de salto, quanto tempo você passa na parábola, né, saltando, e quanto tempo você passa no chão, galopando, aumentando, encurtando, fazendo uma curva bem equilibrada. Então, o trabalho de plano, o adestramento, como quiserem chamar, é a mesma coisa. Todo cavalo precisa disso, todo cavaleiro precisa disso. É uma técnica, né? E depois tem toda a parte depois do salto, que tem mais um monte de coisas, né? Mas se você tiver um cavalo que salta muito bem, que tem muita força, mas que ele não seja bem, tem uma boa montabilidade, vai ficar mais difícil. Imagine você põe a mão numa linha, o cavalo enqueixa e puxa, ou você põe a perna e ele murcha em vez de avançar. Então, o adestramento ele ajuda muito, né, nesse sentido. Eu acho que é muito importante, inclusive agora, nesse momento de Covid, né? Eu tenho escutado os cavaleiros, hoje até estava conversando com cavaleiros de salto, tudo, e eles têm me falado que eles escutam também dos cavaleiros que estão mais fortes, que eles estão aproveitando este momento, inclusive, para poder trabalhar os cavalos mais novos, né? Porque às vezes você tem muita prova, então viaja, sai, né? Eventualmente os cavalos mais novos ficam com os ajudantes e tal. E agora é um momento muito bom, né, para poder focar nesses cavalos mais novos, adiantar. Eu acho que agora cada um vai ter o seu plano de como trabalhar, mas eu acho que é um momento muito bom para isso, para focar nos cavalos novos e avançar eles um pouquinho. Tá. E na parte das escolas, Na né? parte das escolas, eu acho que falta muito um pouco de técnica, de conhecimento. A pessoa que ensina tem que saber. Às vezes também aquela pressa, né, da pessoa saltar, fazer uma prova. Eu acho que tem que ir devagar. Eu acho que na Europa é assim, né? Primeiro você tem que passar uma etapa de montar, né, de saber montar, saber dominar o cavalo, ter consciência do que você está fazendo para depois poder saltar. Às vezes eu acho que falta um pouquinho de conhecimento. Então, uma das ações que nós estamos fazendo, né, na CBH, terça-feira começam as filmagens. Como a gente também não está podendo sair, vai ser uma coisa básica, mas o que nós vamos fazer? Nós vamos filmar andadura por andadura, exercício por exercício. Então, isso é um passo, explicar como é o passo, mostrar o que é um passo médio, um passo alongado, um passo livre. Trote, mesma coisa, galope, mesma coisa. Depois nós vamos mostrar os movimentos, o que é um ceder a perna, como ele é feito, uma espada adentro, um apoio, e assim exercício por exercício do adestramento. E a gente vai disponibilizar isso no site da CBH gratuitamente para quem quiser conhecimento. Eu acho que vai ser uma coisa boa para ajudar a incentivar a base e as pessoas entenderem mais né, como deve ser feito esse exercício. Hoje mesmo eu estava numa escola aqui de Brasília e uma das perguntas que a Vanessa, que é uma das proprietárias, me fez é aonde eu busco esse tipo de material para saber como fazer corretamente. Uma coisa é a teoria, você pegar o regulamento, ler, ok, o passo tem que ser assim, assim, assado, né? Mas como visualmente você enxergando é muito mais fácil, né? E realmente essa deficiência de equitadores, de pessoas que sabem fazer o adestramento, enfim, que tem essa base, já que a gente não tem, né, um curso de formação, digamos assim, né, diferente de outros países, onde você tem, né, um pouco disso, eu acho que isso dificulta, né, e a pessoa às vezes até fica com um pouco de receio, será que eu vou entrar? Será que eu vou fazer feio, etc. E é justamente o contrário, né? A gente vai falar depois um pouquinho também da outra iniciativa que vocês vão fazer, mas vamos deixar para o meio da live, que são a questão das provas online aí, que eu acho que foi uma iniciativa excelente. Eu acho assim, é como um manual de equitação, que a gente está, né, esse primeiro, só que em vez de ter que ler, realmente às vezes as pessoas, eu acho que é mais difícil para ler, mais difícil para entender. Eu acho que eventualmente a pessoa vendo um vídeo com alguém explicando numa linguagem muito simples, a ideia é atingir a base mesmo, entendeu? Quem está começando, quem mostrar e falar de uma forma simples. Então, eu acho que essa primeira iniciativa vai ser muito boa. Eu tive essa ideia já uns 2 anos atrás e acaba que a gente tem tanta coisa para fazer, nunca tem recurso.
não dá tempo, né, vai ficando. E agora eu falei, não, eu vou fazer isso mesmo sem recurso. Conversei com o Ronaldo, ele também está ajudando em tudo que for possível. E combinei com mais 2, 3 pessoas. Você me traz um cavalo, você vem me ajudar a filmar, porque eu não entendo de informática. E a gente vai tirar isso, né? Talvez não seja a melhor qualidade, mas ela vai suprir essa necessidade do pessoal poder olhar, entender como se faz uma espada dentro, como se faz um ceder a perna e para que serve. Então, para que eu vou usar isso? Eu 2 semanas atrás fiquei em pânico. Uma pessoa divulgou lá que fazia como é que era? O ceder a perna para buscar engajamento. O ceder a perna não é para engajamento. Ele é o primeiro movimento lateral, onde o cavalo vai aprender, né? E dali ele vai conseguir começar na espada adentro, ranver, traver, apoio, que são os movimentos que buscam engajamento. Então, nessa hora eu falei, não, chegou. É agora que vai ter que ser aula vídeo. Ótimo. Eu tinha feito uma sequência, mas eu acho que uma das coisas que eu achei mais bacana na parte aqui do novo regulamento foi esses incentivos para quem está começando, né? Então, para as categorias mais elementares, né? Porque acho que para quem não sabe, você tem as categorias das provas, né? Que elas estão ajustadas também à idade de cada cavaleiro. Então, tem as categorias ideais, né? Para cada. Então, vamos supor, o mini mirim vai entrar numa categoria elementar, né? O mirim na preliminar, e etc. E vocês viram que tinha uma lacuna ali numa dessas categorias, e aí foi criada a categoria juvenil, né? Que inclusive começou a funcionar no brasileiro. Exato. Quando essas pessoas não conseguem entrar na categoria delas, por exemplo, o mini-mirim não, porque ele tem que fazer elementar, menos de elementar não tem, né? Mas vamos supor, um júnior não consegue fazer a média 2, né? Então ele não consegue fazer a prova de júnior. Mas ele consegue fazer uma preliminar. Ele não tinha uma categoria para ele. Então, no Campeonato Brasileiro, ele não vinha disputar. Ou ele disputava em igualdade de condição ao amador. Aí, uma das coisas do amador, acabava que acontecia, disputava com o amador. Só que para você ser amador, na regra está lá que você tem que ter 18 anos. Aí o júnior não tinha 18 anos, disputava com o amador eventualmente também se sentia prejudicado, porque, claro que, né, um jovem eventualmente tem mais preparo físico. Imagine uma senhora de 60 anos competindo com alguém de 15, né? Então, bem perto do Campeonato Brasileiro, a gente sentiu essa falta que era necessário. Eu lembro que eu estava no Desafio Brasil viajando e fui ligando para os diretores e perguntando, né, tipo, você tem alguém nessa condição? Você tem isso? E nós abrimos essa sessão, novamente liguei para o Ronaldo, né, e falei, Ronaldo, eu preciso abrir essa categoria para o Campeonato Brasileiro. Algumas pessoas criticaram, mas a grande maioria aprovou e foi um sucesso, né? Ano passado a gente teve um Campeonato Brasileiro com recorde histórico de inscrições. Ontem mesmo à noite me pediram para dar uma entrevista de uma pessoa que vai falar numa live sobre incentivo dos cavaleiros novos no adestramento, né? E aqui no Brasil a gente tem, né, muitos dos nossos cavaleiros internacionais que são jovens, começaram com 16 anos em Pan-Americano, 17 Olimpíada, 18 Mundial, 20 anos de idade, então realmente jovens. E eu, né, uma das coisas que eu falei é você tem que adequar o teu regulamento. A gente não pode se dar o luxo de perder um jovem sequer. Se a gente tiver um jovem, a gente tem que adequar, a gente tem que ajudar, né, abrir uma categoria, a gente tem que ajudar no bridão, tem que começar. Depois a gente ajeita todo o resto, mas a gente não pode se dar o luxo de perder um único jovem. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, e aí na categoria desses elementares foi feita uma série de facilidades, né? Desde a parte de uniforme, a parte de equipamentos, né? De embocaduras e tudo mais. Você pode dar uma pincelada para a gente no que você acha que foi mais representativo, que era uma demanda das mais solicitadas, por exemplo? Posso. Uma realidade que a gente tinha aqui no Brasil era que, no passado, o amador, né, vamos supor, se ele montava uma série elementar ou preliminar, o amador podia montar de freio e bridão e o profissional não. Como todo mundo sabe, o correto, o que a gente preza, é montar esses cavalos de categorias mais baixas
de bridão, né? Então, assim, a equitação clássica é isso que nos pede, é isso correto. Eu, se tivesse um cavalo iniciando, iria iniciá-lo através do bridão, certo? Mas, na realidade que o Brasil tem, e ainda mais a gente sendo um país continental, nós temos muitas realidades diferentes. A gente não pode focar, por exemplo, em São Paulo, que é um estado que está avançado no adestramento. A gente tem que pensar que tem um estado que está começando, né? E, eventualmente, a gente tem um cavalo que não consegue fazer, né? Ou que estava lá, não saltou, então bota para fazer adestramento. E aí os profissionais mesmo falavam, Sandra, como é que eu vou entrar na prova com esse cavalo? Aí o amador vai lá com um cavalo de uma raça que já é redondinha, tudo, de freio bridão, e eu, né, tiro uma nota pior. E então a gente resolveu abrir como um teste o uso do freio bridão nas categorias mais baixas. Isso foi como um teste. A ideia não é que isso fique perpétuo, né? A ideia é no próximo ano ou no outro, né, daqui a 1 ou 2 anos, tirar. Então, eu introduzi agora o uso do Pelion para essas categorias também. Então, continua podendo o freio bridão nas categorias mais baixas, ou o bridão é o recomendado pela CBH, e a gente agora introduziu o Pelion. O Pelion sempre usado com o francalete, porque assim ele não fica tão forte, né? Se você usa na palanca, então sempre com o francalete. E igual o uso do freio bridão, que você não pode pôr o fechador de boca por baixo lá, aquela da barbela, sabe aquela sobrebarbela de baixo? A gente está buscando ajudar o cavaleiro, que ele consiga montar o seu cavalo, apresentar o seu cavalo de uma forma redonda, sentir o que a gente está buscando, mas ao mesmo tempo, sempre em primeiro lugar, preservando o bem-estar do cavalo, né? E muita gente focou em que, mas pode usar o freio na série mais baixa. E o que o pessoal deve focar é que também foi aberto para seguir com o bridão nas séries mais fortes. Então, hoje no Brasil, você pode montar numa prova nacional uma São Jorge de bridão, você pode montar um grande prêmio de bridão. Antigamente você não podia. Nas provas da FEI, até certo nível, até CDI 2 estrelas, você pode montar de bridão. A partir de 3 estrelas é obrigatório o uso do freio. Tá? Mas para as provas nacionais a gente já abriu que o bridão seja aceito nas séries mais fortes. E acaba sendo um incentivo, né? Então, até dos mais novos, né, se espelharem nos que já estão mais à frente e quererem também, né, buscar, não a forma mais fácil às vezes, né, mas você ir tirando, como você falou, a questão do freio e gradativamente eliminando isso, né? Exatamente. Uma dúvida que eu acho que alguns podem ter, por exemplo, você tem um cavaleiro que ele é profissional no salto. Se ele for participar pela primeira vez, por exemplo, no adestramento, ele também entra como profissional ou ele entraria como amador? Então, nós tivemos essa questão, né? E no comecinho do ano, em fevereiro, a gente fez uma reunião com todos os diretores estaduais, com o presidente da CBH, secretário-geral, e foi definido que quem era profissional em uma modalidade era considerado profissional em todas as modalidades. Por isso que eu achei importante já colocar isso no regulamento, para ficar uma coisa clara, e também foi uma coisa decidida ali, entendeu? Com a diretoria da CBH e junto com todos os diretores estaduais. Ok. Uma outra coisa que eu acho que é uma dificuldade, principalmente nos centros que estão começando, não estão desenvolvidos, né, na questão do adestramento, que é a questão da dificuldade de cavalos, né? A gente tem realmente uma dificuldade grande, né, de bons animais e muitas vezes as federações acabam permitindo, né, as federações individualmente, permitindo que esse cavalo participe mais de uma vez, né, nas provas. Então, a confederação também colocou no regulamento essa possibilidade, né, de você estar utilizando o animal com algumas regrinhas, né, deles poderem estar participando mais de uma vez. Na verdade, Rafaela, isso sempre existiu. Eu noto que no Brasil não tem muito esse costume de emprestar cavalo. Mas voltando àquela tua pergunta da escolinha, né, que tem pouco, eu acho que é uma das maneiras das escolinhas participarem também. Fica mais barato viajar com só cavalo, como o cavalo pode atender 2 pessoas, etc. E também pela questão de ter o cavalo apto a fazer essa prova. Então, nas provas, a única coisa que eu fiz foi mexer um pouquinho no regulamento, nesse artigo, para chamar atenção, que é para as pessoas verem, então pode isso, e a gente delimitou categorias, porque teve, em algum momento, um cavalo entrando numa série elementar e numa série forte.
e isso gerou um pouquinho de desconforto, né? Ah, mas pode, não pode um cavalo tão avançado? Ou pode o cavalo fazer uma série forte e mais uma? Será que não é demais, né, de trabalho para o cavalo? Então, nós delimitamos. Uhum. Um cavalo pode competir em duas séries diferentes. No iniciante, elementar e preliminar, né? Uma dessas tem que ser uma dessas. E a outra pode ser média 1 ou média 2, nunca mais do que média 2, tá? E aí o que acontece? Até a preliminar, ou seja, no iniciante, no elementar e no preliminar, ele também pode entrar duas vezes na mesma prova, só que com dois cavaleiros diferentes, tá? Tá. E o pônei escola, que é aquela provinha que não tem nem galope, é só passo e trote, ele pode entrar com três crianças diferentes, que a gente acha que, então, isso vai incentivar as escolinhas a participarem, né? E, ao mesmo tempo, nós estamos cuidando do bem-estar do cavalo, que não seja nada muito pesado de trabalho. Uhum. E quando se fala em cavalos novos, aí não, né? Cavalos novos, de jeito nenhum. Não, cavalo novo é um cavalo que precisa ser protegido, tem a idade. Então, o cavalo novo, ele só pode entrar naquela prova de cavalos novos. Ele não pode entrar, vamos supor, em cavalos novos 5 anos e elementar. Entrou no cavalos novos, ele é cavalos novos, ponto final. Ele vai seguir aquela escala, né, de treinamento até estar formado. Exato. Tá. Eu vou, para não me perder aqui nas perguntas, e também estava um pouquinho dentro do assunto das metas, né, para o segundo semestre, eu tenho aqui uma pergunta: se vocês planejam disponibilizar algum curso online de formação e aprimoramento de juízes, né, porque alguns estados têm um número pequeno, né, de juízes, e essa questão de formação ou mesmo reciclagem acaba sendo um problema. Então, conforme eu te falei, a gente está bem voltado a essa parte tecnológica, então estamos fazendo esses vídeos, as filmagens começam terça-feira. Com relação a cursos online, a gente primeiro está vendo a parte de reciclagem dos juízes oficiais da CBH, né? Se a gente consegue fazer uma reciclagem online tanto para os juízes a nível nacional como a nível internacional reconhecida pela FEI. Nós estamos trabalhando com isso, tanto para o juiz como para os stewards, que é para todo mundo poder acabar o ano com essa reciclagem em dia. Dali, a ideia é sim migrar para disponibilizar cursos e conhecimento, né? Só que eu acho assim, cada federação estadual ela tem que ter o quadro de juízes dela. Então, a gente tem que conversar um pouquinho sobre isso, colocar um curso, provavelmente disponibilizar para todo mundo. Mas, assim, em princípio, a CBH vai focar na reciclagem dos juízes que já são do quadro da CBH. Mas é bem provável que dali, né, o próximo passo seja fazer um curso de formação, né, mesmo que não seja com prova, mas de informação, digamos assim, mais do que de formação, de informação, de passar conhecimento. Assim como tem, né, vai ter os vídeos que vão mostrar os movimentos, a gente também pode depois fazer uma coisa relacionada com julgamento ou com stewards. Legal, legal. Mais uma pergunta aqui, que é um assunto também que a gente ia falar mais para frente, que é a questão do paraequestre, né? Que ele passa a poder participar, né, juntamente com o clássico, né, digamos, desde que ele utilizando as ajudas, né? E aí uma pergunta que vem aqui é se pode, por exemplo, entrar um paraequestre e um no clássico. Essa regra do cavalo sendo montado duas vezes. Então, Rafaela, novamente, né, é uma regra que ela sempre existiu e eu modifiquei porque as pessoas não, né, parece que liam, mas não liam, né? Então, eu dei uma modificada na forma de redigir, só para ele aparecer em vermelhinho ali para as pessoas prestarem atenção. Mas pode sim, nós temos o exemplo do Rodolfo, né? Rodolfo, acho que é um dos líderes do ranking mundial, Rodolfo Riscala, no paraequestre. Ele, antes de ter o acidente dele, ele sempre foi cavaleiro de adestramento clássico, né? Depois passou para o paraequestre. E ele compete também simultaneamente nas provas lá na Europa, nas provas do clássico. Então, ele pode sim, né, qualquer cavaleiro paraequestre pode competir no paraequestre e pode competir no clássico normal também. Qual vai ser a diferença? Nenhuma. Ele vai ser julgado igual um cavaleiro normal, não tem uma classificação em separada. A única diferença é que os paraequestres eles têm uma carteirinha, eles são avaliados por um tipo de juiz que chama classificador,
que conforme o problema da pessoa, ele vai dizer que tipo de ajuda ela pode usar. Pode usar chicote quando não é permitido, pode amarrar a perna, pode, enfim, e pode ter uma alcinha na rédea. Então, ele vai apresentar essa autorização para usar essa ajuda complementar, aí ele vai ser autorizado e ele vai competir de igual para igual nas provas de adestramento. Entendi. E aí, por exemplo, ele pode, vai ser a mesma regra. Vai entrar uma vez no iniciante, preliminar e alimentar, e o outro cavaleiro vai poder estar entrando na média 2, por exemplo. Vamos supor, ele entrou na categoria dele, do parequestre, no grau dele, e ele pode entrar também até a média 2, o outro cavaleiro? O parequestre pode entrar em qualquer prova. O Rodolfo, por exemplo, fez as eliminatórias para o Pan-Americano na Série São Jorge, lá na Europa. Então, o parequestre ele pode entrar na elementar, pode entrar na iniciante, pode entrar no grande prêmio, pode entrar onde ele quiser. Tá. A única regra é que se for montar 2 cavalos, né, e voltando numa outra coisa que não tem nada a ver com parequestre, na história de que cavaleiros diferentes podem montar o mesmo cavalo, né? Isso. Que nós conversamos há pouco. O que acontece? Se um dos cavaleiros for profissional, ele nunca pode ser o primeiro a entrar na prova. Por quê? Porque fica como uma distensão do profissional, né? Então, assim, o profissional já prepara o cavalo para o amador que vem depois. Então, para ter uma igualdade de condições das pessoas que estão competindo, se um dos cavaleiros que for montar aquele mesmo cavalo for profissional, o amador tem que ir primeiro. E depois ele. Entendi. Ok. Bom, falando um pouquinho de pônei, também foi estabelecido algumas questões, né, com relação à idade, né, e também com a idade máxima do cavaleiro que vai montar, né? Também, isso foi também a adequação da regra da lei, né? Já existia, né? Nenhuma criança até idade de júnior pode montar cavalos com menos de 6 anos, né? Então, é uma outra regra que sempre aconteceu, nunca tivemos problema com relação a isso, mas também eu só redigi para que ela ficasse de uma forma mais clara e as pessoas prestassem um pouco mais de atenção. Então, um mirim pode apresentar um cavalo na prova de cavalos novos? Não, não pode. Essa regra já existia, né? Eu só coloquei ela em outros pontos do regulamento porque a gente sentiu a necessidade de deixar aquilo ali mais óbvio. Uhum. Né? Entendi. E como os pôneis que a gente usa são pôneis pequenos, né? A idade máxima de uma criança que pode montar um pônei é 14 anos. Ok. Bom, algumas coisas também que eu acho que também entraram com relação a estribos de segurança também, a gente falando um pouquinho agora da parte de equipamento e tudo, o que mudou efetivamente? O que foi acrescido agora, como permitido? Tá bom. Os estribos de segurança, que na verdade já eram, a FEI só modificou um pouco, que antes dizia que só podia o aberto, só podia o fechado, não vou me lembrar, e a gente colocou, pode os dois, seja o aberto ou o fechado, mas podem os estribos de segurança. Com relação a arreamento, de embocadura a gente já falou, né, que pode o brilho ter as séries mais fortes, também pode o freio nas mais baixas, mas recomenda-se o bridão nas séries mais baixas. Questão do head-shake. Oi? Da redinha. Então, peraí. Depois, assim, tem o Pelion também até a preliminar, né, que pode entrar, que é uma ajuda, né, para não ser uma embocadura tão forte quanto o freio. Temos a sela, né, que você pode usar a sela mista ou de salto até a preliminar. E tem esse head shake, né, que é uma redinha que põe no focinho do cavalo para cavalos que tem head shake, e essa rede chama rede de nariz, né, nose net. Então, já tinha um pedido, tinha um ano e meio, que uma pessoa me falou, meu cavalo tem esse problema e ele só pode montar com isso, senão ele fica balançando a cabeça. Eu falei, bom, não está nas regras, nós, a CBH segue as regras da FEI, né? Só uma ou outra coisa que é muito do lugar é que a gente não conheço, né? A FEI não abre, mandei e-mail para a FEI disse, não, a gente não aceita, não, tá bom.
E agora indo para a Europa em fevereiro, antes de começar essa loucura toda, fui julgar na França, e eu tive a oportunidade de estar com 5 juízes 5 estrelas, com vários veterinários, organizadores de eventos grandes, e perguntei para todos eles individualmente, né, o que era, para que servia, para que não servia. E eles me explicaram, falaram, Sandra, a gente também não entende por que a FEI não autoriza, isso é uma coisa para o welfare do cavalo, tem cavalos que eles têm, quando chega primavera ou coisa e tal, eles são alérgicos ao pólen, né? E eles ficam com esse negócio de ficar balançando a cabeça, tal, não atrapalha em nada. Aí me mostraram. Super discreto, inclusive, né? Tá a foto ali que vocês colocaram. Exato. Então eu achei que, assim como a gente não pode perder nenhum cavaleiro jovem, júnior, né? E a gente tem que fazer de tudo para preservá-los dentro do esporte, eu também achei um absurdo a gente perder um cavalo importado por uma coisa dessa, onde todos os oficiais consideram que para o welfare do cavalo e que é importante ter isso e que não interfere em nada na montaria. Então, a gente abriu, isso o veterinário tem, não é todo mundo que pode usar, o veterinário tem que apresentar um laudo, né, dizendo que esse cavalo sofre dessa doença e por isso está usando essa rede, e evidentemente ele sempre vai estar sujeito à verificação do veterinário do concurso, da CBH, tudo para ver se isso realmente é verdade. Mas é mais uma maneira da gente não perder concorrentes e também Um pouquinho. cavalo. Tá. Falando dessa questão veterinária, né? Eu vi aqui agora, eu lembrei de uma questão que é a de eliminação, no caso de sangue, né? Que também teve umas mudancinhas nesse sentido, né? De quando o sangue é percebido, sangue fresco, quando é na boca ou no local da espora, ok, eliminação, né? E quais são as outras situações que agora a gente tem? Antes era uma regra estranha, né? Porque ela funcionava de um jeito para o adestramento, não era bem assim para o paraequestre e era bem diferente para o salto, né? Então é estranho, né? Como é que a FEI vê sangue é sangue no cavalo em qualquer modalidade, né? E tinha essa diferença de interpretações de um regulamento para o outro. O que muda? No adestramento hoje, se o juiz estiver julgando uma prova, ele achar que tem sangue, o juiz toca o sino, desce da casinha, vai verificar, vai com um papelzinho e bota lá no. Se o papelzinho sair manchado, o cavalo está eliminado automaticamente. Esse sangue pode ser em qualquer parte do corpo. Então, até aí, continua tudo igual. O que mudou? Se o cavalo sai da pista, chega no exame de arreamento, se ele tiver sangue na boca ou no local da espora, ele está eliminado. Se o sangue for em qualquer outro lugar, vai chamar o veterinário do concurso, que vai olhar, vai conversar com o juiz em C, entendeu? E aí ele não está automaticamente eliminado, eles vão avaliar, dependendo do problema, permitir que esse cavalo continue ou não na prova do outro dia, mas ele não é eliminado daquela competição. Os pontos que ele ganhou naquela competição valeram. Então, por exemplo, imagina um cavalo que está saindo da pista, fez o alto em X, acabou a prova, fez o alto em X, cumprimentou, saiu. O pessoal bateu palma, o cavalo é um cavalo quente, deu um pinote, se alcançou um pouquinho e tem um pouquinho de sangue ali perto da coroa do casco. Antigamente ele era eliminado pelo steward. Hoje isso não vai acontecer, né? Agora, se ele deu um pulo e se pegou e está sangrando muito, talvez ele não possa voltar no segundo dia de prova, né? Então, o resultado daquele dia vale, mas talvez ele não possa voltar no segundo dia. Então, é isso que mudou. Ok. Dessa primeira parte, Sandra, você lembra de mais algum item que a gente não mencionou, que você julga importante enquanto programas de incentivo, essas flexibilizações que a gente já falou, do número de participações, uniforme, parará, algum outro ponto que você acha que vale a pena a gente mencionar? Bom, eu acho que sim, sempre vale a pena o pessoal ler o regulamento, tem ali mudanças sobre a bota, né? Espora, por exemplo, a bota. Antigamente não era permitido você usar uma bota com a faixa marrom. O que isso vai influenciar, né? De repente a pessoa saltava, tinha uma bota preta com a faixa marrom, e aí ela pode entrar na prova de adestramento. Hoje em dia pode até a média, né?
Uhum. A gente mudou também um pouquinho a questão da casaca, que antes era só preta ou azul marinho, agora pode alguma cor escura, marrom escuro. Verde. Então, pelo regulamento está qualquer cor escura. O verde, ela normalmente é usado pelos olímpicos brasileiros, né? Então, mas assim, mas no regulamento não diz que não pode, né? Tá. De qualquer maneira, ela diz lá que qualquer fora do padrão apresentar para a CBH. A única coisa que é bom as pessoas ficarem atentas é que o capacete deve ser preto Peraí, ou da... Sandra. Saiu o teu áudio. Não sei se só para mim ou se as outras pessoas estão ouvindo. Você vê se voltou. Voltou? Eu não estou te escutando mais. Eu não sei se alguém mais está ouvindo ou se só eu que não estou. Se estiverem me ouvindo, dá um likezinho. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou ter que sair e voltar de novo, Aqui alguém escreveu porque eu parei de te ouvir. eu acho que é o teu, Rafaela. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, como eu não estou ouvindo, eu vou te desconectar e te chamo novamente, porque eu não estou ouvindo nada mais. Ok, mas é o seu. Só um pouquinho. Deixa eu achar aqui a Sandra, para chamar ela de novo. Ah, agora voltou. Era o seu. Não, voltou. Voltou, ótimo. Onde que a gente estava falando da questão de botas, da casaca e tal. Chicote, Uhum. que é uma dúvida que todo mundo tem. No capacete, que eu não sei se você escutou. Mudando a cor da casaca, o capacete tem que ser ou preto ou da cor da casaca. Você não pode montar com uma casaca marrom escura e um capacete azul, né? Então, isso é uma pequena atenção que né, também deve ser tomada. O capacete deve ser preto ou da cor da casaca. Tá. E chicote? Toda a prova, eu sei que as pessoas ainda têm dúvida se pode, se não pode, quando pode, qual categoria que está liberado. Acho que deu uma travada agora. Coisas que acontecem. E novamente. Já estou chamando de novo a Sandra. São coisas da internet. Voltou? Pronto, Voltou? voltou. Eu tinha ficado paralisada e eu saí e voltei. Chicote, vamos lá. Toda prova nacional pode usar o chicote, tá? Qual é o tamanho do chicote? 1,20. Para as pôneis, 1 metro, ok? A única prova que não pode usar chicote é o Campeonato Brasileiro. Ninguém, tá? Na verdade, os únicos que podem é o pônei escola, que é aquela provinha de passo e trote, porque também todo ano dava confusão, eles montavam o ano inteiro, o pessoal de escolinha mesmo, que às vezes não está tão dentro, né, da modalidade, aí vinha lá, montava o ano inteiro com chicote, aí a criancinha pequenininha, naquele campeonato não podia o chicote, dava confusão, e às vezes, né, uma pessoa reclamava e a criança acabava sendo eliminada. Então, nesse caso específico, novamente, não podemos perder ninguém pequeno. Então, para esse, a gente resolveu deixar o chicote. Mas fora pônei escola, todo mundo pode, sempre, menos no Campeonato Brasileiro. Ok. Capacete, uso de capacete. Ele pode ser retirado em algum momento, premiação. Não. Você tem. O Brasil é aquele negócio, né? O Brasil ele tem vários estados, país continental,
E eu sei que tem estados que você pode montar hoje ainda sem capacete, né? Aqui em São Paulo não pode. É obrigatório, se eu for montar terça-feira no clube, eu tenho que montar de capacete. Independente de ser profissional e amador. Tem que ter. Não importa quem. Na FEI, todo ano eles mudam. Primeiro era 14 anos, depois 16, depois 18, depois 21 e agora já está em 26. Né? Então, assim, eles vão mudando. Então, a gente já se adiantou. Aqui no Brasil, todo mundo de capacete para a prova de adestramento, né? Em provas nacionais, tem que estar de capacete. Inclusive para inspeção veterinária. Ah, mas é o meu tratador que vai passar o cavalo. O seu tratador vai de capacete. É um item de segurança. O cavalo pode empinar, pode dar uma manotada. É engraçado. Eu presenciei no brasileiro, tanto na inspeção veterinária, né, o cavalo tentando dar uma notada que se tivesse sem capacete tinha acertado, quanto na premiação ali, também uma situação bem crítica, né? E felizmente todo mundo estava devidamente protegido. Eu acho que é muito importante a gente ter como primeiro item a segurança, né? Segurança dos cavaleiros e das pessoas e o bem-estar do cavalo. Então, a gente nunca pode perder esse foco por conta de uma competição, né? Então, todas as medidas que a gente tome para proteger as pessoas e para proteger o cavalo, elas são sempre bem-vindas. Então, o capacete também, você não tira o capacete quando você faz a saudação no alto, você não tira o capacete na premiação, ele fica lá sempre na cabeça, você no máximo faz assim e está de bom tamanho. Isso é regra feia, inclusive, também. Eu acho que é o exemplo, né? Você, enquanto profissional, independente de achar, eu não, né, não vou fazer porque eu não vou saltar hoje, não vou colocar, vou distender sem. Acho que o exemplo, né? Quem está começando, ele olhando você de capacete, ele não vai pensar, poxa, quando eu for grande, eu vou poder montar sem capacete. Né? Acho que isso tem que ser disseminado e tem que. Eu acho que deveria ser obrigatório. Em todas as hípicas, não tem escolha, tem que estar de capacete. Né? Infelizmente, aqui em Brasília não é a realidade. Aqui em São Paulo já é, mas não é uma regra do hipismo, é uma regra que nem andar de cinto de segurança de carro, né? Então você já é obrigado a montar de capacete. Então, obviamente, nas hípicas isso virou obrigatório, mas no adestramento já vinha uma questão da FEI, sabe? Só que a FEI ela vai aumentando 14 anos, 16 anos, 20, 21, 26, e nós já resolvemos logo padronizar. Todo mundo de capacete, e também na FEI tem algumas regras do tipo se você tem menos de 26 anos, com um cavalo de menos de 7 anos, é mais, né, na inspeção veterinária, é mais fácil todo mundo, fica mais fácil, inclusive, para as pessoas entenderem a regra, fica mais fácil para os stewards controlarem, depois a gente fica exigindo do steward, mas você não viu isso, não viu aquilo, e a gente faz uma regra para 20 exceções, é impossível, né? Então a gente tem que tentar fazer a coisa simples para todos. Tá. Aproveitando aqui um outro ponto, que aí vai entrar nas mudanças que foram relativas a julgamento e juízes, antes de iniciar esse ponto, queria colocar, porque uma resistência que eu vejo muitas vezes, quando você convida alguém, né, eu estou sempre convidando um cavaleiro de salto que está com um cavalo novo a participar das nossas provas internas, e aí a resposta que muitas vezes eu obtenho é: ah, não, adestramento é muito subjetivo, eu vou entrar lá, e enfim, e vou ficar à mercê do julgamento de uma outra pessoa, que de repente, por um motivo ou outro, vai me dar nota baixa. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão do que é ser um juiz, né? Como que é esse preparo, que é um preparo difícil, né? É um caminho longo a percorrer, especialmente você que é juíza 4 estrelas, né? Tanto de cavalos novos quanto, né, o clássico. Como que é feito esse preparo? E quem estiver ouvindo também, que quiser ingressar no quadro, eu já sei que tem uma que está vindo, que é a Adriana, inclusive, que eu passei em material, como que como que elas devem proceder para virem a ser juízes? Então, tá bom. Vamos lá, por partes. Vamos tentar quebrar a pergunta. Sim. Com relação a... E depois você vai me dizendo se eu esqueci de alguma coisa. Tá. Na parte do subjetivo. Tem um subjetivo, né? Mas não é bem assim. Né? No salto também tem, o que eu já vi, cansei de ver discussões de que se fez laço, se não fez laço, se interpretação da regra, não interpretação da regra. Então, assim, o juiz de adestramento, ele também segue as regras, né? Ele é treinado, mas assim, não é pouco, é muito treinado.
para conseguir saber se aquele é um 6, um 5, um 10, um 8, um 3, né? E também é sempre muito importante a gente saber que o juiz ele está sentado em lugares diferentes da pista, né, Rafaela? Você como organizadora, assim como eu sou, seria uma maravilha se a gente pudesse fazer uma prova com um juiz só. A gente gastava muito menos, né? Vários problemas a menos, é um juiz só para atender, é um juiz só para pagar, uma secretária só, nossos custos, né, cairiam bastante. Eu acho que essa diferença de visão, é claro que tem um juiz que vai gostar um pouquinho mais disso ou daquilo, né? Mas o juiz é treinado para ver, eu quero ver isto, eu quero ver aquilo, né? E o ângulo de onde esse juiz está sentado sempre vai mudar um pouquinho essa visão desse juiz. Então, assim, a gente permite que até uns 5%, né, é aceitável. Aí as pessoas falam, nossa, 5% é muito. A Rafaela me deu 66%, 65%, vamos supor. A Rafaela me deu 65%, a Sandra é uma carrasca, ela me deu 60%. Se você der 6,5 para a pista inteira e eu der 6, a gente provavelmente chega no 5,5. Nós estamos falando de meio ponto por exercício. Então, se bem que 5% é razoável, às vezes a diferença de visão do juiz não foi o problema. E sim, um juiz que é um pouquinho mais rígido, né? Ou da onde ele está sentado, né? Então, assim, não tem essa subjetividade toda que o pessoal imagina. Né? Tem um lugar onde o juiz está sentado e tem essa diferença que deve ter entre uma interpretação e outra de cada movimento. Por isso que a gente sempre fala que o trabalho do juiz é um trabalho de grupo. Né? Imagine um time de futebol de um jogador. Não é de 11, né? São 11 no futebol, né, que eu acho. Não me pergunte futebol, eu sou uma negação. Mas, enfim, né? Então, assim, tem aquela integração toda, aquele time todo funcionando. Mesma coisa é no adestramento. A gente senta cada um num ângulo, porque de cada ângulo, assim, não é que né, cada um põe a casinha onde quer. Elas têm os lugares pré-determinados. Por quê? Porque já houve um estudo de onde se vê melhor um exercício, outro exercício. E, então, predisposto a ver mais o movimento lateral ou o contato. Então, de repente, se você está sentado na lateral e o cavalo tem muitos problemas de contato, né? Você está sentado em B ou em E, pode acontecer da tua nota ser muito mais baixa, porque o juiz da frente ele não está vendo tanto isso, entendeu? Então, eventualmente, dependendo do problema, pode acontecer de ter essa nota maior. Por isso que a gente sempre compara. Mas B e E estavam em harmonia? Então, deu uma diferença com os juízes da frente, mas os da lateral estavam em harmonia. Então, a gente tem que saber interpretar um pouquinho isso. Por isso também é tão importante que o juiz faça o comentário, né? Porque aí o cavaleiro entende o motivo. Eu preciso melhorar o engajamento, ou eu preciso melhorar o contato. Então, assim, é muito importante o juiz justificar essa nota para o cavaleiro entender o que ele precisa melhorar e trabalhar. Mas você tinha me perguntado mais alguma coisa. Não, antes disso, inclusive essa questão do comentário, né? Eu também ouço alguns falarem, não, eu não quero saber prova, eu não quero competir, não estou interessado nisso. Eu vejo a prova como uma avaliação, realmente, um direcionamento se você está fazendo bem ou mal. Quer dizer, são pessoas que estão ali te olhando, vendo o exercício, e os comentários, eles são de suma importância para você se balizar. Poxa, eu achei que tivesse feito bem, não, mas olha, pode ser feito melhor, né? De você destacar. E agora, se não me engane, de 6 para menos é indicado, né, fortemente que seja colocado comentários. Quanto mais comentários, inclusive do que foi feito de legal, né? Poxa, você fez um auto espetacular, né? Valorizar, acima de tudo, as coisas boas, né? Porque a gente acaba sempre indo olhar, né? Eu, no início, ia lá olhar só o que foi ruim. E tudo aquilo que foi bom, né? Independente de ele ter sido comentado ou não, uma nota legal, a gente tem que vibrar, eu acho que pelos acertos. E depois vai atrás de corrigir aquilo que não foi, né, tão preciso e tão bem feito. Por isso é tão importante a gente dar o comentário. A gente também tem que entender que um juiz um pouquinho mais novo, e nós precisamos dos juízes, a gente precisa da chance de formar juízes, de que eles tenham a chance de ter experiência. Então, a gente também tem que, sabe assim, da mesma forma como a gente tem que pensar em formar crianças que sigam no esporte, a gente também precisa formar os juízes, né? Então, nós vamos falar depois que você tinha me perguntado, era isso, sobre essa carreira, essa formação.
Então, assim, a gente também tem que dar chance desses juízes mais novos julgarem junto com juízes mais experientes, né, para poder trocar essas ideias. A gente tem que, como organizador, promover provas para o juiz estar sempre treinado, sempre com o olho bom. Não dá para você estar julgando bem e julgar cada 6 meses, né? Sim. A gente precisa viver o esporte, tudo isso é muito importante. Com relação a esses juízes, os comentários. Antes era 5, né, obrigatório 5 para baixo, mas aí entrou 5,5 e a regra esqueceram de mudar. Até eu botei ali 6, eu acho que, inclusive, você me chamou a atenção para isso, num lugar está escrito 6, no outro está escrito 5. É porque antes era 5, é obrigatório de 5 para baixo. Só que o 5,5 também, né? Então, assim, na verdade, é 6 para baixo. E o que vai acontecer? Se você, como Amazona, entra, faz um alto muito bom, e o cavalo sai, sei lá, tropeçando, ou sai desequilibrado, e você ganha uma nota 5, né? E eu não te falo nada, de repente você pode achar que seu cavalo não parou bem. Então eu posso escrever, o alto foi bom, mas saiu ao galope. Então, assim, a ideia é dar esse feedback para o cavaleiro, para o treinador, do que precisa melhorar. O juiz não é treinador, ele jamais pode dar um comentário, você tem que treinar tal coisa ou de tal maneira, né? Mas ele tem que dar o caminho. É isso que eu quero ver, entendeu? Então, é muito importante falar o que está bom, o que está ruim, o que está bom, o que está ruim. Sempre no finalzinho da reprise, tem lá observações, do lado onde diz os descontos dos erros, a gente coloca lá, boas andaduras, precisa de mais descontração, ou seja, a gente tenta fazer um resuminho, tipo, isso está bom, isso precisa ser mexido. Então, é um feedback. A gente tem que lembrar que o adestramento, ele não é só uma prova disputa com os outros, ela pode ser uma prova conosco, né? Né? Da sua última apresentação para a sua nova apresentação. Eu melhorei 1%, eu piorei 3%, né? Então, ela também é uma prova, né, da pessoa com ela mesma. Eu acho que é bem por aí. E esse esforço da gente estar sempre colocando, né, como você falou, mais de um juiz, né, o ideal de repente são 3, né, mas enfim, em situações justamente a fazer uma média, né, e conseguir equiparar qualquer diferença, seja do ponto de vista e tudo mais, da onde a pessoa está vendo aquela figura, né? Deixa eu ver aqui. Com relação ao que você tinha me perguntado da formação dos juízes, por exemplo... Antes de você começar, Sandra, a gente deve ter aqui mais uns 2 minutinhos, e aí, como tem um tempo de limite da live, ela vai cair e a gente chama novamente, porque tem ainda muita coisa para falar, especialmente, né, daquelas questões que a gente falou das provas online e tudo. Acho que vai ser um grande estímulo para quem está sem prova. Exatamente. Com relação à formação do juiz, o juiz estuda muito. Então, por exemplo, para você ser juiz, você tem que ter um monte de pré-requisitos para entrar como juiz da CBH, né? Ele é dividido em juiz candidato a nacional, nacional e nacional oficial. Para você entrar na categoria mais baixa, que é candidato a nacional, você já tem que ter como pré-requisito 3 anos de julgamento na tua federação estadual, comprovadamente. Você tem que ter montado até a série média 2, se eu não me engano. Você tem um limite de idade, que acho que é 55 anos de idade. E aí você precisa ter também o shadow como um exame que você faz e um estágio. Então, você precisa fazer tudo isso para poder ir para o curso e fazer a prova. Os 55 anos para ingressar, né? Ingressar. Não é... Não tem idade para sair. Tá. Ok. Vamos ver. Eu acho que eu já vou fechar essa, já salvo, né? Que alguns pediram a live antes que caia. A gente já. Oi? Me manda também. Tá. E aí a gente já volta, então, com os outros assuntos, para a gente não quebrar no meio de uma pergunta, né? A interrupção, tá? Então, pessoal, eu estou saindo, já estou voltando. Beleza. Tchau, gente.